confiança. É isso. Olá, pessoal. Boa noite, meninas. A gente estava num bate-papo tão gostoso aqui. Que bom estar aqui com vocês, porque agora o nosso bate-papo vai aumentar. Já aumentou. Não estamos só nós três aqui. Sim, nós três! Hoje nós temos convidada especial. Segura aí, Fabrício. Não vamos mostrar ainda. Eu quero que a Faíla apresente a vocês essa convidada. Mas sejam muito, muito, muito bem-vindas. É tão gostoso estar aqui, tão gostoso. Acho que é o momento da semana que eu mais espero, assim. Ai, segunda-feira à noite. De todos os dias é o momento que eu mais gosto. Agora eu quero perguntar para vocês o que vocês estão fazendo, como vocês estão assistindo aí o programa. Estão só sentados assistindo? Tem criança aí? Conta pra gente. O que vocês estão fazendo? A gente quer ver aqui. Mas vamos lá dar boa noite para Faíla. Boa noite, Faíla. Boa noite, Raquel. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa sala. Recebam o nosso carinho. Toda segunda-feira eu costumo dizer que é o dia mais complicado que a gente tem. Não sei pra Raquel se pra você é assim, mas segunda-feira parece que tudo dá uma acelerada assim, né? Mas termina o dia, graças a Deus, com essa bênção que renova o nosso coração, que dá muito trabalho, mas que renova o nosso coração, renova a nossa esperança, porque a gente tem esse prazer, esse privilégio de compartilhar muitas mensagens, compartilhar do amor do nosso Criador com essas mulheres tão especiais que estão aí do outro lado. Obrigada por vocês estarem aqui. É que o dia de todas nós fica mais curto, né? Dia de segunda-feira, porque a gente tem esse compromisso que é só nosso e é muito maravilhoso. E eu disse para vocês que nós temos convidada, mas eu vou deixar a Faíla apresentar a nossa convidada. Vai, Faíla. A convidada de hoje, que eu fiz o convite e ela está aqui vencendo todas as ansiedades, é a minha sogra, é a Ilma, que é uma mãe para mim. Então eu agradeço muito por você ter aceito o convite, por você estar aqui conosco, enfrentar os medos, a ansiedade e estar aqui para compartilhar um pouquinho da mensagem conosco. Boa noite, Ilma. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que me sinto lisonjeada por estar aqui. Espero poder participar e contribuir. Muito legal, eu já trouxe a filha, né? Uhum. Trouxe a sogra. Já trouxe o marido. Já trouxe o marido. Né? Falta o B. Deixa um pouquinho mais pra frente. Falta a mãe, né? Só que a minha, como provavelmente como a sua, não vai aceitar vir. Mãe, o convite tá feito. Mãe, aí ó. Acho pouco tá feito o convite também, viu, né? mãe? A minha mãe e a mãe da Raquel ficam lá assistindo, comentando e orando. Mas a minha mãe eu não sei. Quem sabe, né? Passam aí, falem assim. E compartilhando, né? Elas fazem o trabalho de compartilhar com as amigas e tudo mais. Muito bem. Mas tá convidada, viu, mãe? Queria muito que você viesse aqui também. Mas aí corre o risco das nossas mães virem falar mal da gente, né? Contar as verdades da gente. Melhor também, eu não sei. Eu vou pensar no caso. A gente ama assim mesmo. Muito bem, tem uma perguntinha aqui pra vocês. Que vocês vão colocar aqui no chat pra gente, tá bom? Que vocês vão responder isso daqui. A gente quer ver essa resposta de vocês. E vamos ver se a gente consegue até colocar uma enquete, né, aqui hoje. Vamos lá. Você sabe identificar quando as suas emoções estão te adoecendo? Pensa bem na pergunta. Você sabe identificar quando as suas emoções estão te adoecendo? Coloca aí no chat, a gente quer saber. Ou talvez na enquete que vai aparecer aí, a gente quer saber. Eu quero dar um super boa noite, sabe pra quem? Para as meninas que estão aqui. Agora tá aqui com a gente a Rosilaine, que está traduzindo para a língua de sinais, a língua brasileira de sinais. Um beijo para você, Rose, e também para as outras meninas que vão entrar aqui com a gente, do Missur, que fazem esse trabalho lindo para alcançar aquelas mulheres e aquelas pessoas, homens, né, que não nos ouvem, né, falando, mas conseguem entender tudo isso através da língua brasileira de sinais. Um beijo para vocês e muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Se vocês tiverem alguma pergunta do conteúdo de hoje, vocês podem perguntar, coloca aí no link, aqui abaixo do link, eu tô falando tudo ao contrário, peraí, vamos lá. Respira. Aqui abaixo do vídeo tem um link, agora sim, abaixo desse vídeo tem um link
e você pode clicar nele e fazer a sua pergunta para a gente responder aqui. Quer dizer, eu pergunto e a Faíla responde, né? Sempre assim. Nada, que eu fico jogando pra Raquel também, ela nem percebe quanta coisa ela responde aqui sem nem perceber. Eu fico jogando, devolvendo pra ela, que ela tá aprendendo a responder as perguntas. Então, vocês fazem as perguntas aí, não precisa colocar nome, a gente nem sabe, a gente só sabe da pergunta, tá legal? Um prazer receber as dúvidas de vocês e também poder responder. Muito bem, no momento TGW de hoje, e nós temos uma participação super especial. E hoje vai ser em vídeo, né? Porque para não ter delay, outra coisa assim. Mas vamos lá para o nosso momento TGW de hoje. Gente, tudo bom? Vou ensinar hoje vocês a fazerem um brigadeiro de banana. Então vocês vão precisar de 3 bananas, amassa elas para poder ficar mais fácil na hora de bater no liquidificador. Aí você também vai precisar de 150 ml de água e 4 colheres de sopa de cacau. Aqui já tá certinho, a colher fica mais ou menos esse tanto. Depois é só bater tudo no liquidificador e aí você tem que levar o fogo até soltar da panela. Aí você vai levar o fogo baixo e assim que ele começar a ferver, você vai permanecer mexendo por 5 minutos, que ele vai ficar nessa consistência. E aí depois é só levar para a geladeira. Que delícia! Obrigada, Emily. A Emily mora aqui pertinho da gente, aqui em Campinas. Filha da Érica, que eu chamo de Pri. Érica Priscila é o nome dela, então eu chamo de Pri. Tá aqui com a gente, ó, tá ela, o Fábio, que é o pai dela, que tá sempre aqui em todos os programas. Ele é o que pede os likes. Ele pede faz todos a campanha dos likes. Inclusive, aqui. muito obrigada, Fábio. Ele faz isso em todos os programas e é muito legal, muito assíduo, uma família maravilhosa. Aproveitando, não sei se ele tá aqui ou não, mas deem o like já. Deem o like que a gente... para que esse vídeo alcance outras pessoas. E eu quero agradecer demais a Emily que trouxe pra gente essa receitinha delícia. Se você não pegou, você volta aqui. A Emily também faz parte do TGW e olha que legal, a gente tem diversas coisas aqui, né? E quem não conseguiu pegar, tá muito rápido, também vai estar detalhadinho a receita. Volta lá no Instagram. Lá no Instagram do TGW. Vai estar tudo lá, gente, não se desesperem. Ou no blog. Tá bom? Vocês façam, marquem a gente, marquem o TGW, convidem a gente para comer também, né? Quem sabe Só trazer aqui pra assim. gente, a gente ia gostar, né? Que inclusive agora bateu uma fominha danada, viu, Emily? Então, obrigada! né? Se tiver guardado aí um tantinho na geladeira, né? Aproveitar que ela mora aqui pertinho. Cara de pau, né? Tava conversando hoje com a Raquel, que eu e a Raquel, a gente se identificava como meninas com muita baixa autoestima, extremamente tímidas. De repente, a gente tá aqui, anos depois, apresentando um programa e pedindo comida ao vivo. Pronto, só faltava essa para completar, né? Pronto, a gente já pediu presente, a gente já pediu... Agora a gente pede a sua audiência, isso com certeza, pede like, né? Agora a gente tá pedindo comida também. Olha como a gente evoluiu, Raquel. É bom demais, né? Tá vendo? Mas é impossível resistir a uma receita dessa e não ficar com vontade de comer e querer experimentar. É saudável, natural. Então, mais vontade, uma né? aqui com vontade de experimentar. Aí, Emily, então você está convidada a participar aqui do nosso programa, trazendo a sua receitinha. Aí. Pronta. Cara de pau. Cara de pau, né? Estamos assim de parabéns. Muito bom. Muito bem, meninas. Vocês não estão respondendo aqui, deixa eu ver. Coloquem a enquete aqui, ó. Quem é que tá moderando o chat hoje? Não sei se é a Vivi, não sei se é a Eliane, uma das duas. Me digam aqui que tá moderando o chat para eu saber. Mas a pergunta é, você sabe identificar quando as suas emoções estão te adoecendo? A gente quer ver aqui a porcentagem. E é legal, né, a gente ter esse retorno de vocês. Não precisa colocar nome nenhum não, tá, gente? A gente não sabe de nada. Você só coloca se vocês sabem identificar. Sim ou não vai aparecer aí na enquete para vocês. E
É disso que a gente vai falar hoje, doenças psicossomáticas, quando as emoções afetam o corpo, o tema de hoje. Quando é que as emoções afetam o corpo? Também quero saber, vocês querem? Será que a gente sabe identificar isso? Nem sempre, mas a gente vai aprender. Vamos aprender junto? Vamos Essa conversar é a sobre melhor isso? parte do programa. A gente poder compartilhar. Apesar desse nome complicado, né? Doenças psicossomáticas, né? A coisa não é tão complicada assim. Quanto o nome. Quanto o nome. Tá? Então esquece o nome. Então, psico é a mente. Soma, né? A palavra, vamos separar aqui. Psico, a mente, soma é o corpo. São palavras derivadas ali. Psico, mente, soma, corpo. Então, psicossomática. Mente influenciando o corpo. Ok? Então, nossa mente e o nosso corpo, eles estão extremamente ligados, interligados. Hoje eu até ia fazer uma dinâmica que eu ia pedir para a Raquel, mas acabou que não deu tempo. Vocês lembram aquele brinquedo, não sei se a Raquel tem em casa, aquele brinquedo antigo vai e vem? Você lembra? Vocês lembram? Você puxa, joguei fora um tempo e desse volta. esses dias. Então, Eu brincava muito quando era criança com meu pai. Eu tinha um desse em casa. isso, que era ótimo para brincar, mas também era ótimo para embolar, né? Porque você ficava mais tempo Eu joguei porque desembolando embolou o de- brinquedo. A linha, né, Extremamente. que fica no meio dele para puxar. Era um troço. Mas assim, hoje em dia tem até quem faz com garrafa PET, né? Fazem com garrafa PET. Por que eu ia trazer aquele brinquedo? Pra gente ver que existe informação que vai da mente para o corpo e informações que vão do corpo para a mente. Então tá tudo assim, uma conexão, Um vai e volta. um vai e volta, né? O vai e vem ali. É uma troca de informação muito grande. Tanto é que no começo da pandemia, quando as pessoas começaram a achar que era tipo férias, sabe os primeiros meses da pandemia, as primeiras semanas, que parecia meio férias? Que não Ai, tinha que caído beleza, a ficha vamos ainda, de dormir. que tava, era Né? A isolado gente pensava, mesmo. daqui uns 3 meses isso passa, né? Mas, de repente, foi se estendendo. E uma das coisas que até vocês olharem lá nos meus destaques no Instagram, tá lá ainda. Que eu aconselhei é que a gente parasse com o costume que muitos adquiriram de ficar de pijama o dia inteiro. Porque por mais que Eu lembro trabalhasse disso. home office, né, que trabalhasse em casa, aquele pijamão, aquela roupa mais de casa, trazia uma comunicação negativa para nossa mente. Então, o nosso corpo, ele comunica coisas para nossa mente. Então, ele comunica que se você tá de pijama, meio-dia, todo dia, então ele te dá informação e os seus neurônios, sua mente entende aquela informação como, se ela tá de pijama até esse horário, ela tá doente. Se ela tá doente, a gente precisa protegê-la. Então, como é que o corpo protege? Reduzindo a energia. Então, ele reduz a energia, a gente faz o quê? Vai descansar. Então, você fica do sofá para a cama, da cama para o sofá. Vocês já sentiram isso no domingo, às vezes? A gente fala assim, hoje eu não quero fazer nada. Aí você não faz nada, o teu corpo tem a sensação que você tá meio doente. É horrível. É ruim pra caramba. E aí um você- dia sem graça, Terrível, sem sem- estímulo. Sem atividade, aí você fica assim, não vou fazer nada, hoje eu vou aproveitar para descansar. Só que chega no fim do dia, dá aquele gosto amargo na boca de que dia Você não inútil. descansou nada. Produtivo. Fiz nada. não fiz E não nada, fiz não nada. descansei. E tá você cansada. tá sentindo quebrado, meio moído assim. Fez nada e tá sentindo moído. Por quê? Porque teu corpo vai lendo os sinais. Tá só no sofá, só na cama, a semana inteira correndo pra lá e pra cá. No sábado com as atividades da igreja, tá só sofá, só cama, só sofá. De repente, a pessoa parou, então ela tá doente. E se tá doente, é sinal que vamos poupar energia. Então, o resultado é que a pessoa ficava ali na cama mais tempo. E aí ficava se sentindo, de fato, baixa energia, improdutivo, já não tomava sol, baixa vitamina D. Então, muitas pessoas começaram a ter problemas emocionais muito graves, além disso. Porque aí ficava só na televisão, olhando notícia ruim, vendo as coisas negativas. E isso ia só piorando. Mas, apesar desse nome, dessa coisa arada toda, essa não é uma matéria nova. A neurociência começou a trabalhar, a psicologia, a medicina começou a trabalhar isso recentemente, pro tanto de tempo que a gente tem na história da humanidade. Tem uma sua aguinha aqui pra você aproveitar da nossa água saborizada.
Mas a Bíblia já trazia isso pra gente, né? O texto de Provérbios 17, 22, quem lembra? O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Eu li aqui na tradução da Nova Bíblia Viva, tá? E também Provérbios 18, 14 diz o seguinte: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. Ou seja, adoece. Se não são os fatores emocionais, a sua saúde vai se debilitando. Então nós precisamos ter força de vontade, coração alegre. Então como é que eu identifico quando as minhas emoções estão me adoecendo ou estão me ajudando? Semana passada a gente falou bastante sobre as emoções, reconhecer, expressar, dar nome. Então esse é o primeiro passo, né? Tudo começa por aí, pela explicação que a gente teve na semana passada. Trouxe a Alice aqui para mostrar para a gente um pouquinho de como se ensina, como é que a gente fala, como é que a gente transmite as nossas emoções. Mas quando isso não está saudável, não está equilibrado, quando a gente nega as nossas emoções, quando a gente engole elas, quando a gente tenta fingir que nada está acontecendo, elas dão um desequilíbrio e trazem doenças que são chamadas as doenças psicossomáticas. Então, vou falar alguma situação que eu vou ver se quem se identifica aqui, e se você já ouviu isso. Quando a gente começa a ter sintomas, uma série de sintomas, dor de cabeça, ou dor no corpo, dor nas pernas, isso e aquilo outro, e vai procurar médico. E aí faz exame aqui, exame ali, exame lá, piriri, parará, e o médico fala assim: você não tem nada. Isso é emocional. Já ouviu isso? Já. Muito. E como é que você se sentiu? Você fica assim confusa, né? Poxa, eu não tenho nada, mas estou com todos esses sintomas. Tô sentindo. Né? Tô sentindo tantas dores, dor no estômago, intestino que prende, dói a cabeça. Dói a cabeça, taquicardia, né? Fraqueza muscular. Você fica assim, muito ansiosa sempre, dor nas pernas, uma fraqueza nas pernas. E você acha que você está morrendo, né? É o início do fim. E o médico diz que você não tem nada. E é muito ruim, porque muitas vezes alguns médicos eles se equivocam na forma de falar e eles viram e falam assim: não, calma, isso é coisa da sua cabeça. Você tem que ficar calma que tudo vai dar certo. Mas peraí, como aí assim? que as coisas pioram. Né? Aí você sai de lá achando que é só coisa da minha cabeça. Parece que é frescura. Parece que eu tô inventando sintoma. Parece que se não tem um diagnóstico, não apareceu um negócio lá, parece que é tudo coisa... Quando fala assim, é coisa da sua cabeça, parece que é invenção. Parece que é a sua cabeça que está criando aquilo. Que você está só querendo chamar atenção. Que você está inventando, que você está querendo ser diferente, mas, na verdade, você está realmente muito doente. E aí, depois de muito tempo, foi que agora os médicos não falam mais assim, né? Eles não tratam mais os bons médicos, né? Obrigada. Se quiser mais, é só avisar que a gente serve aqui. Delícia essa água saborizada aí. Faltou só um maracujá aqui para dar uma acalmada. Muito Mas gostosa. Uma vez a gente trouxe um chazinho tão calmante, eu fiz aquele de maracujá com maçã que eu faço em casa, tão calmante que a gente terminou o programa assim, a gente tava Aí a gente achou Se os meninos não desligassem as assim câmeras, ficar... iam ver a gente cochilar. Exato. Bom, e aí, não é desse jeito que funciona. Como a gente falou, essa questão de, é da sua cabeça. Não é assim que funciona. Os bons médicos já sabem explicar melhor, diferenciar, tratar de uma forma mais carinhosa. Não, vai pra casa e resolve seus problemas. Você não tem nada, eu não posso te ajudar em nada. Não. E aí, a gente viu semana passada que cada emoção, ela tem uma reação física. Todas as emoções, ela tem uma reação física. Não tem como. Você teve uma emoção, a emoção surgiu, ela vai descarregar uma série de hormônios, uma série de substâncias, uma série de neurotransmissores no seu organismo. E aí você precisa saber o que fazer com isso, tá? Só que nos tempos atuais,
né? A gente está sendo cada vez mais obrigado a esconder o que a gente sente, a camuflar o que a gente sente, a engolir o que a gente sente. Então vejam como já é muito simbólico a palavra engolir. E aí eu engulo e vai para onde o que eu engulo? Na hora que eu engulo, tá indo para onde? Onde é que é o primeiro estágio que cai aqui? É o estômago. No estômago. Aí dá dor no estômago. Exato. Então as doenças psicossomáticas, elas têm um fator simbólico muito grande, né? Engolir, ok, engoli com muita dificuldade, doeu o estômago. Mas foi empurrando aquela coisa, aquela emoção ali não digerida foi empurrando, só que foi empurrando um bolo muito grande. E esse bolo muito grande faz o que no intestino? Prende o sai. intestino. Prende. Eu já cheguei a ter prisão de ventre, da barriga ficar tão grande, inchada, de ir ao médico e ele não encontrar nada. E eu ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que a minha barriga está tão grande assim? Quer dizer, tudo que eu engoli, né, foi, não digeriu direito, do estômago foi para o intestino e ali ele travou. Travou, né? E de algum jeito ele vai parar. Então, se as minhas emoções não são liberadas de forma natural, o que é uma forma natural? Agir ou falar, tá? Então, a mais rápida é a ação. Então, quando você se mexe, você usa muita musculatura, você usa muita coisa, ela esvai. Mas nem tudo dá para eu agir. Tipo, se eu tô com raiva de alguém, eu não posso socar a cara da pessoa. Isso não é permitido, tá, coleguinhas? E nem papel de cristão, né? E nem papel então, de nós temos que procurar entender. Entender que certas coisas não dá para fazer. Mas não dá para fazer, o segundo passo da liberação é o quê? Falar. Então, verbalizar aquilo que está sentindo é uma maneira de aliviar os sintomas físicos. Exatamente. E verbalizar, obviamente, da forma correta, para a pessoa correta, na hora correta. É todo um aprendizado, que é, obviamente, uma arte. A gente tem que saber fazer isso. A gente falou um mês inteiro sobre comunicação, não é à toa. Né? É difícil impor limites, saber como eu devo falar, o que eu devo falar, colocar situações que não estão me fazendo bem, falar assim, eu não vou engolir esse sapo, porque esse sapo não é meu. Né? Ouvi hoje, gente, um Reels do Instagram, que eu fiquei rindo sozinha em casa, parecendo uma doida rindo sozinha. Dizia algo mais ou menos assim, as pessoas dizem, se você tem problema comigo, fala na minha cara. Aí a pessoa falou, eu não sou assim, tem problema comigo? Fica com você, não quero saber do seu problema comigo. Aliás, se você tem problema comigo, vem aqui em casa buscar, que o problema é teu, não meu, eu não quero ele pra mim. Então, é isso, né? Eu ficar guardando certos tipos de coisa, não saber o que eu espero, como ser tratada no trabalho, na relação pessoal, na relação conjugal, na relação familiar, não dou os limites, minha baixa autoestima vai cedendo a tudo. Na semana que vem a gente vai falar bastante sobre a infelicidade, também causa muito desses sintomas aqui que a gente está conversando. Então, se eu não consigo expressar isso através do meu corpo, e eu não consigo expressar isso falando, que são duas coisas que eu controlo, meu corpo eu controlo, minha voz eu controlo. Esta energia, esta liberação hormonal, essa química toda, vai para onde? Ela vai sumir? Para onde ela vai? Ela vai para o seu corpo, até para a corrente sanguínea. Exato. Se ela vai, se não sai por onde eu controlo, ela vai para onde eu não controlo. O que eu não controlo? Eu não controlo o intestino, eu não controlo o coração, eu não controlo o cérebro, eu não controlo estômago, eu não controlo pulmão, musculatura óssea, né? Alguns tipos de dores, eu não controlo a coluna, o ciático. Nossa, a coluna trava assim. Eu já fui para o hospital travada, quase que de cócoras. E o médico, mas o que aconteceu com ela? A Hilda, minha irmã, que me levou. O que aconteceu com ela? Ela está muito ruim. E fomos fazer o diagnóstico. Nervoso, ansiedade, frustração. Limites tudo ultrapassados. Tudo para a coluna. Olha a simbologia, né? O peso que eu carrego sozinha. É um peso muito maior
do que emocionalmente meu corpo estaria dando conta. Então, a minha coluna, a minha lombar, meus ombros, tudo isso pesa, né? As dores nas pernas, a dificuldade que eu tenho de me manter de pé, assim, simbolicamente. A dificuldade que eu tenho de, apesar dos problemas, me manter de pé. E aí, a fraqueza nas pernas, as dores, né? E tudo isso devido à falta de controle emocional. Né? A dificuldade de controle das emoções. Então, como é que eu sei onde as minhas dores vão aparecer? Então, elas aparecem de duas formas. Primeiro, num local geneticamente mais fraco. Então, já tenho familiarmente... Opa, alguma coisa gritou aqui. Eu já tenho geneticamente órgãos que, na minha família, já são mais fracos, mais frágeis, situações, problemas. E órgãos simbólicos. Então, o simbolismo, a simbologia que traz aquilo que eu estou vendo. Então, existe uma área da medicina, a medicina alemã, que eles tratam muito da simbologia das coisas. Muito. Então, eu estou falando com a minha sogra aqui sobre os sintomas dela, mas eu lembrei dos sintomas da minha mãe. Mãezinha, vou contar, mãezinha. Minha mãe, com 50 anos, ela infartou. E ela não tinha nenhum entupimento de coronária. Não tinha nada, nada, limpo, tudo limpo, maravilhoso. Me infartou do quê? As coronárias, elas mesmas davam espasmos e se fechavam sozinhas. E não tinha nada. E não tinha o que fizesse. Né? Porque era um problema de origem emocional, de estresse, de N problemas emocionais que o próprio corpo reagia. Reagia parando, travando, falando assim, não tô dando conta. Então, são como a gente vai trazendo as emoções para dentro e elas vão se tornando nocivas. Então, quando as pessoas dizem assim, eu finjo que não tá acontecendo nada e supero. Peraí, fingir que não tá acontecendo nada não é superar, meu anjinho, querido, querida. É se arrebentar por dentro, sozinha. Exato. E não é isso que Deus espera da gente. Não é isso. A gente já vai falar sobre o que Deus espera da gente. Eu vou só falar, assim, os distúrbios psicossomáticos mais comuns. Antes de você começar a falar, tô aqui pensando, né? Você vai falando, eu fico pensando. Quando a gente tem uma carga de estresse, de trabalho, de preocupação e tudo mais, a gente tem casa, a gente tem filho, a gente tem um montão de coisa, né? E como você identificar, né? Eu vou falando as coisas e vou comendo as palavras. Eita, beleza. É porque a cabeça vai indo rápido, a gente quer acelerar. Como você identificar que o seu cansaço no final do dia é físico ou é emocional? Bem, posso eu falar da minha experiência? Lógico. Porque eu sei que é algo que a gente pensa, tá? E depois eu vou contar uma experiência. É porque o cansaço emocional te deixa com a cabeça, com as emoções, assim, a sua cabeça fica um turbilhão. E você não consegue se concentrar em algo. Sabe, quando você trabalha muito com a cabeça durante o dia, ou você passa por muito estresse durante o dia, no final do dia, você vai dormir, você não consegue dormir, você fecha os olhos e parece que está passando um filme. O filme que você teve, que você viveu durante o dia, ele se repete, ele vai passando. E você fica assim, poxa, mas por que eu estou pensando nisso? Isso já passou, já aconteceu, já resolveu ou não resolveu, mas já ficou no passado. Mas a sua mente, ela vai te trazendo tudo novamente e aquilo te deixa num mal-estar terrível. Então, o seu físico pode estar descansado, mas a sua mente, ela está abarrotada. E aí, que eu queria trazer isso pra gente, porque hoje eu passei desde ontem, né? Ontem eu tive um dia cansativo fisicamente e hoje eu tive um dia cansativo fisicamente porque eu resolvi fazer umas coisas em casa, né? Fora do comum. Não tem nada pra fazer. Né? Eu resolvo pintar parede, eu resolvo furar a parede, pôr prateleira, pôr não sei o quê. Enfim, eu tô cansada, meus ombros estão doendo aqui, mas essa é a reflexão que é legal a gente fazer aqui. Eu tô cansada fisicamente, eu sinto cansaço no meu corpo, mas eu tô feliz, eu tô realizada, eu consegui fazer aquilo ali, eu
tô cansada fisicamente, mas eu tô bem. É como você sai para fazer uma trilha, por exemplo, e aí você caminha, sei lá, 3 quilômetros de trilha subindo o morro e você tá cansado, exausto, mas você tá realizado, você tá feliz. E aí a diferença do cansaço emocional para o cansaço físico apenas. E esses dias atrás, eu ouvi uma pessoa falando, um educador físico falando, e isso me deu um estado de alerta assim tão grande. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, eu chego cansado do trabalho e eu não quero ir fazer atividade física, porque eu tô muito cansado. Mas pare e preste atenção que o teu cansaço nesse momento é mental, não é um cansaço físico. Se você for pra academia, vencer isso, for pra academia, for fazer uma caminhada, for fazer qualquer atividade, né? Vencer esse cansaço, né, que é um cansaço mental acima de tudo, e for cansar o seu corpo, você vai equilibrar os cansaços. E você elimina você elimina aquele cortisol, aquela tensão, aqueles hormônios negativos. Hoje de manhã aconteceu isso comigo, né? Vocês assistiram meus... Eu assisti. De manhã eu já acordei, deu tudo errado. Eu pus um copo de suco, aí eu dei uma... Aí a Alice, mamãe, você parece uma mão de alface hoje. Eu falei, tô derrubando tudo. Aí eu virei as costas, o Benício enchi o copo de novo, o Benício bateu o braço, derramou suco de novo. Falei, já tá tudo tão caro, essas crianças ainda desperdiçando. Aí fui fazer um negócio e liguei errado, e fui fazer... E parece que deu tudo errado. Aí eu fui pra academia, fui pro meu treino lá, e meu treino é de luta, então eu tenho a oportunidade de bater, chutar, né? Extravasar de verdade. Mas eu saí de lá tão leve, mas tão leve, preparada pra ir fazer tarefa de casa com a Alice, que é outra luta. Outra luta diferente, mas você sai... É muito diferente o seu cansaço mental do seu cansaço físico, né? Carpir um lote e passar um dia inteiro no escritório são 2 tipos de cansaço absurdamente diferentes, né? E às vezes a pessoa tem esse cansaço que a Ilma falou do turbilhão de ideias e às vezes ela tem um cansaço do esvaziamento mental. Então parece que fica uma caverna oca. Um buraco na cabeça, a gente costuma dizer, né? E aí parece que as pessoas falam e aquilo ecoa assim, sabe, assim... Aí você para, você olha e fala, o que foi que você disse? E parece que dá um ruim, assim, um vazio na cabeça. Então, quais são as causas? Vamos lá. Quais são os distúrbios psicossomáticos mais comuns? Não são os únicos, mas os mais comuns. Então tem um quadro aí, não sei se o quadro tá aqui. Começando aqui na cabeça, dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, visão turva, alteração no equilíbrio e na motricidade, né? Os labirintites, as tonturas da vida. Exato. Vamos lá, o segundo, pele, alergias, coceira, acne, ardência, formigamento, praticamente todas as de pele. Garganta, infecções constantes, aquela sensação de nó na garganta. Coração e circulação, dor no peito, palpitação, pressão alta e aumento das chances de infarto. Aí, mãe, aí, aqui. Pulmões, falta de ar e sensação de sufocamento. Estômago, náusea, azia, gastrite, úlceras gástricas. Intestino, diarreia ou prisão de ventre. Rins e bexiga. Sensação de dor ou dificuldade para urinar que se assemelham a doenças urológicas. Órgãos sexuais, impotência sexual, diminuição do apetite sexual, dificuldade de engravidar e alteração no ciclo menstrual. O último aqui, músculos e articulações, tensão, formigamento, dores musculares inexplicáveis. Então, são os mais comuns estudados pela ciência. Não quer dizer que os outros também não tenham relação, tá? Gente, vocês podem perceber que às vezes eu dou uma diminuída no ritmo, é porque eu olho para a tela ali e eu vejo o pessoal das Libras, as meninas das Libras, e eu lembro que eu falo muito rápido. Então, para ajudá-las, às vezes eu diminuo o ritmo. Tá? Bom, todas as patologias, as doenças psicossomáticas, praticamente possuem a mesma causa. Emoções negativas, intensas e constantes. Então, Faila, eu engoli uma vez um desaforo, levei um desaforo para casa, engoli uma situação que eu não devia, me chateei com aquilo, fiquei ressentida. Vai me fazer mal uma vez? O que vocês acham? Vai.
Mas vai ter a mesma intensidade Não. se eu passar por aquilo todos os 365 Não. dias do ano? Não. É como você Porque vai comer passar alguma logo, coisa. né? E principalmente se você trabalhar aquilo na sua cabeça depois. Vou dar um exemplo, a Raquel falou de comida, vou dar um exemplo. Comer um pastel frito de feira faz mal? Faz mal. A gente sabe que mesmo que você coma um pastelzinho frito, faz mal. Mas ele vai fazer o mesmo mal que se você comer aquilo ali todos os dias? Não, se você comer aquilo ali todos os dias, você vai saturar arrebentar. seu fígado e aí as reações consequências virão. Estou falando em comida. Porque a gente tá com Pegar fome. uma laranjinha Desde daqui de quando dentro. a Emily apareceu com a receita que, não sei, ó. A barriga aí, a cabeça. Gente, aí. meu estômago tá roncando de fome aqui, ó. Nossa. Se sair algum barulho aí, meu estômago tá roncando. Então, já Por favor. sabem aí. Emily. Por favor, ajudarem as pobres apresentadores, componentes desse... Bom, a constância, ela pode... Semana passada, a gente falou que não tem emoção negativa, mas é emoção desagradável, ok? Só que, óbvio, as emoções, eu disse que todas elas têm uma função, certo? Vamos esclarecer isso aqui antes que vocês me digam que eu confundi as coisas. O que seria a emoção negativa aqui? Aquelas que trazem intensamente sensações e sentimentos nocivos. Então, por exemplo, raiva, ela é nociva? Ela é nociva, mas se eu recebo, trabalho e devolvo, ela não será nociva. Então, de origem, nenhuma emoção é nociva. A forma como eu lido com ela torna ela nociva ou não, tá? Obviamente, andar de montanha-russa, vamos dar outro exemplo. Andar de montanha-russa, aí uma nem entra nesse exemplo. Mas aquele friozinho na barriga, aquela adrenalina, quando você passa por aquilo uma vez, é legal? Pra quem gosta, no caso. Pra quem gosta. É legal? Que eu passo mal da primeira. Agora, a adrenalina, quando a gente fica ansioso, sentir aquele friozinho na barriga todos os dias, o tempo todo, é legal? Não é legal. Não. Entenderam? Então, o que define é a quantidade de tempo, a força e a constância. Então, qual é o ambiente em que aquela emoção está sendo desenvolvida? Estou com a galera, num parque, andei de montanha-russa, senti aquele friozinho na barriga. Estou ansiosa e sinto aquele friozinho na barriga o tempo todo. São duas coisas diferentes, tá? Funções diferentes, resultados diferentes. O friozinho é o mesmo, mas por circunstâncias diferentes. Exato. Né? E a forma de você lidar com ele é diferente. Porque aquele friozinho da montanha-russa, você sabe que saiu dali, passou, acabou. Agora, aquele friozinho horroroso da ansiedade, que fica aquele friozinho congelando sua barriga, porque é a mesma adrenalina, só que a adrenalina não é um balde de adrenalina, mas é uma goteira de adrenalina no seu sangue o tempo todo, gotejando, até encher o mesmo balde. Só que você sabe que o balde esvaziou, acabou. Você gritou, levantou o braço. Então, às vezes, tem gente que passa mal quando vai numa montanha-russa dessa e ao invés de gritar, levantar o braço, fazer alguma coisa, tranca. A pessoa sai dali toda travada, trava a coluna, trava aqui. Eu já conheci gente que perdeu a voz por um período de tempo, umas horas ali, porque segurou o grito ali. Uhum. Porque é a mesma adrenalina concentrada e a pessoa, ao invés de liberar ela, travou ali. Aí vem colunas, costas, dá um torcicolo miserável. É interessante. Só que tem situações em que a gente não consegue e nem pode liberar, né? Na hora, ou tem que ter um jeitinho para liberar e até que isso possa acontecer, já está fazendo mal para a gente, né? Exato. O que influencia nas doenças psicossomáticas? Então, quem é que está... quais são os fatores influenciadores? Quem está mais suscetível a ter esse tipo de enfermidade? Então, são pessoas que têm percepção negativa de si mesmo. Vamos lá, meus amores, por que a gente fala tanto de baixa autoestima? Todos os programas a gente fala disso. Quando eu tenho uma percepção negativa de mim mesmo, eu não consigo... Desculpa não, é licença a palavra. Licença que eu vou beber um gole d'água. Eu tenho dificuldade de controlar as emoções e os pensamentos, de resolver problemas, de criar conexões com outras pessoas.
Então todos os meus sentimentos, emoções ficam meio bagunçados quando eu tenho uma imagem negativa de mim mesmo. Quando eu tenho uma imagem negativa do mundo também, raiva, falta de esperança, né, na situação política, na situação do mundo, não tem uma perspectiva de futuro, hábitos negativos, compulsões, como por exemplo, compulsão alimentar, alguns vícios, compras, a gente fala de compulsão, parece que é só comida, né? Mas tem muita gente que tem vícios, fumar, beber, utilizar o sexo como excessivo como vício em compras, vício em trabalho, vício em tela, todos esses excessos são hábitos que deixam a gente ainda pior, tá? Situações estressantes ou incontroláveis, como por exemplo a que a gente acabou de viver, nesta pandemia, desemprego, morte de alguém, perda de um imóvel, veículo, ou situações, a gente viu aí sábado à noite teve uma situação no shopping lá perto de casa, né? Teve um tiroteio e um assalto a uma joalheria, e a dona da joalheria estava desesperada, porque levaram, eu não sei se tinha seguro ou não, como é que funcionava, mas levaram muita coisa de valor e não conseguiram pegar os ladrões e nem recuperar o produto. Então ela estava no estacionamento, quem mandou as mensagens, em pânico, assim, desesperada por tudo que ela perdeu, né? Imagina, recuperando, abrindo depois de uma pandemia, tentando recuperar as vendas e de repente um baque desse. É óbvio que situações mais agravantes causam a probabilidade de doença muito mais concentrada, dela ter ali, na hora já, uma dor de estômago, uma choradeira, uma tremedeira. Isso, né, a gente entende, mas talvez como ela vai ter que lidar com isso daqui pra frente, né? A forma como ela vai ter que lidar com as suas emoções. Foi um trauma, né? Foi um trauma. E como que ela vai lidar com esse trauma, com esse monte de emoções? Isso falando de coisas bem grandes, mas no dia a dia, nossa, acontecem muitas coisas que a gente vai travando. Vai travando. E por isso que a gente trava mesmo fisicamente e completamente. Exato. Quando você veio hoje pra cá, aconteceu uma situação, né? Me fale, menina do céu. Pra quem já veio aqui, sabe que nós temos aqui pertinho um ladeirão. E é a estrada de chão. E a estrada está muito seco aqui. Não chove tem um tempo já. Não sei nem lembro qual foi a última vez que choveu na região aqui. E tá aquele pó fininho, aquele pozinho assim. Aquele talco, gente. Aquele talco. Sei lá, um tanto assim de talco. De talco. E buraco. E não é buraco, assim. Valeta. De troço. É um rally. É um rally. Só que meu carro não é um carro de rally. Meu carro é um carro baixo, né? Então assim, e eu estava dirigindo. Meu marido sempre vem com a gente, mas como a Ilma veio hoje, ele ficou com as crianças. Então para eu conseguir subir aquela ladeira, e o carro engatou, enroscou. Subiu e desceu, e deu vai ré, e volta, voltou. 3 vezes. E a Faíla chegou aqui assim, gente. E passa um carro e passa o outro e a gente tá ficando. E vamos tentar de novo. Não conseguimos, volta. Vamos tentar outra vez. A gente estava quase... Era a última tentativa. Na minha cabeça eu falei assim, a última tentativa. Senão eu vou ligar para alguém, vir socorrer a gente aqui. Mas eu preciso passar por esse medo. Porque eu pensei o seguinte... Se eu não enfrentar isso aqui agora, na próxima vez que eu tiver que vir sozinha, eu vou ficar com medo. Então, os traumas a gente enfrenta eles na hora. A gente bate de frente mesmo para que a gente consiga eliminar, a gente fazer uma ancoragem positiva. Então, foi ruim? Foi, mas eu consegui. Então, ficou uma mensagem positiva no fim das contas. Se eu não tivesse conseguido, eu teria que semana que vem voltar sozinha dirigindo. Vinha o caminho todo pensando nesse pedaço. Isso. Mas aí eu teria que chegar, o trator passou e teria uma beleza. Mas eu teria que enfrentar. Porque senão eu ia ficar com aquela marca, talvez eu nunca mais conseguisse voltar. Mas eu consegui, tá? Minha carteira não é comprada. Olha, e ela foi com chave de ouro. Ela botou e engatou lá, que o carro é automático, mas ele foi, e eu falava para ela, acelera mais, nós vamos conseguir, mais um pouco. E foi subindo a poeira e a gente saiu. Já tinha um carro lá, dando ré lá em cima, para voltar para auxiliar a gente. Ele estava preocupado. Tão feio que estava o negócio. E a bonita aqui esqueceu de avisar que tinha esse pedaço. Tava aqui sentada no celular. Eu tava aqui sentada esperando, né?
Com as pernas, cheguei com as pernas bamba aqui. Falei, Posso contar uma experiência que eu Lógico. tive de enfrentar um medo? Eu tive, há alguns anos, a síndrome do pânico. E eu não viajava sozinha, eu não andava sozinha de ônibus nem dentro da cidade. Quanto mais pegar um ônibus e sair de viagem. E nessa circunstância, a minha sogra teve um AVC em Presidente Prudente, a mais de 1.000 quilômetros. E eu tive que ir para ajudar a cuidar dela no hospital. E aí, para pegar esse ônibus, enfrentar 1.000 quilômetros, procurei alguém que pudesse ir comigo, ninguém podia. Minha mãe, vamos comigo? Não, minha filha, não posso ir. E aí eu pensei, ou eu vou auxiliar, ou eu vou ficar com esse ressentimento de que eu não enfrentei o meu medo e não fui ajudar alguém que estava precisando de mim. Na época eu arrumei um aparelhinho de som, que eu nem lembro mais o nome, era compridinho assim, até emprestei da Grazi, com muitos hinos, coloquei e fui ouvindo os hinos daqui, Presidente Prudente. E quando a ansiedade vinha, que vinha aquele medo, aquela angústia de estar só, eu ouvia, eu orava e eu enfrentei o medo e fui vencedora com Jesus. E a partir daí, nunca mais tive medo de andar sozinha, de viajar sozinha, de avião, de carro, de ônibus. Ai, que lindo. E eu venci. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, precisamos enfrentar as situações para sermos vencedoras. Exato. E assim, as emoções negativas, elas sempre estarão presentes na nossa vida. Então, assim, negar as emoções, engolir as emoções, não. Vivenciar e trabalhar essas emoções. Às vezes, se está muito difícil de você trabalhar sozinho, talvez você precise de ajuda. Talvez se a ansiedade é incapacitante, que você não consiga sair de casa, não consiga fazer nada, você precisa de ajuda médica, você precisa de tratamento médico. Não é só força de vontade. Não é porque é uma coisa da sua cabeça, como disse lá o primeiro médico, que você não tem que procurar ajuda, né? Às vezes a ansiedade é tão forte que você cria pensamentos irracionais acerca do que está acontecendo, cria imagens irracionais. O seu cérebro, ele prepara o seu corpo para sentir tudo aquilo. Então, às vezes, você precisa, sim, de ajuda química para que aquilo amenize e você consiga ter força de vontade para trabalhar o resto das coisas. Inclusive, Faíla, nessa época eu estava medicada, eu já tinha ido ao psiquiatra e era uma das lições de casa que ele me deu, era pegar o ônibus circular em Brasília, eu morava em Brasília, e fazer uma rota toda dentro do ônibus. Porque ele disse, a medicação vai te ajudar, mas a sua força de vontade, a sua decisão de enfrentar a situação vai te fazer vencer muito mais rápido. E Mas foi aí que eu venci. Mas talvez se você não tivesse a medicação, você não teria coragem de subir. Ah, sim. Você teria uma crise de pânico antes de chegar no processo. Eu não tomaria a decisão de ir. Exato. Eu quero mostrar para vocês um quadro. Eu não sei se a gente conseguiu colocar o quadro. Ele é um quadro sobre as nossas energias. Energia não no sentido... não no sentido como... astrológico da coisa. É energia mesmo, aquela falta de energia que sobra, né? A Raquel estava com boa energia hoje para mudar, fazer mudança. Então o quadro é este aqui. Vamos começar ali pelo de cima da direita, que é a zona de performance. É quando a gente tem alta energia e energia positiva. Então vou dar o exemplo da Raquel aqui. Ela estava nesta zona de performance, estava se sentindo desafiado, otimista, confiante, engajado, receptivo, excitado, empolgado, entusiasmado, orgulhoso, feliz e estimulado, admirado. Então, estou falando mais rápido porque eu sei que está na tela, não consegui acompanhar, vocês vão lendo, tá? Então, é quando a gente está super bem, né? Fazendo tudo, achando que vai dar tudo certo e produzindo a nossa melhor performance, é o pico. Só que ninguém fica só ali. Ninguém fica agindo aqui em 220 o tempo todo, ligado no máximo. A gente vai passar ou para um lado ou para baixo. Então, se a gente passar para o lado, que é alta energia também, é o que é chamado de zona de sobrevivência, onde a gente vai se sentir
desafiador, mas não desafio bom, aquela coisa de estar desafiando todo mundo. Instigando. Né? Instigando. Chateado, temeroso, zangado, frustrado, impaciente, defensivo, irritado, preocupado, ansioso, indignado, invejoso. A gente vai estar com algumas dessas emoções. Por que é zona de sobrevivência? Porque a energia continua sendo alta, mas ela é negativa. Então você é movido à ação, você faz. Lembra que a gente fala na força do ódio? Você faz uma coisa na força do ódio. É esse lado aqui, entendeu? Se você está gastando toda a sua energia, só que ela é ruim, ela é negativa, é uma coisa pesada, são emoções muito negativas e muito nocivas a longo prazo, você ficar nessa zona ali. Quando eu estou em alta energia, mas ela é positiva, eu posso cair para o quadro de baixo, que é o que a gente chama de zona de recuperação. Ela é uma energia que ela continua sendo positiva, só que ela é baixa. Eu não consigo ficar em cima o tempo todo, eu tenho que baixar. Na hora que eu baixo e a energia é positiva, eu estou despreocupado, calmo, sereno, aliviado, relaxado. Agora, quando eu não consigo fazer este movimento para sair de uma energia alta para uma baixa, porém positiva, eu estou numa alta negativa, eu não consigo ficar em alta performance o tempo todo, eu caio para o último quadrinho ali, que é a zona de burnout. Não é doença de burnout, tá? É só zona de burnout, que é o esgotamento. Ali é o terreno fértil, porque você vai estar exausto, terreno fértil para doenças psicossomáticas. Você vai estar exausto, triste, deprimido, vazio, desesperado e cansado. Então vejam bem, eu quero que vocês deem um print nessa tela, que vocês anotem aí, depois assistam de novo e copiem se vocês quiserem, tá? Esta tela é muito importante, eu quero que vocês percebam qual dessas 4 quadrantes você acha que você está a maior parte do seu tempo. Pode voltar aqui para mim, acho que já deu tempo do pessoal printar a tela. Senão também a gente coloca, eu vou colocar esse quadrinho lá, os meninos me mandam a arte dele, ficou bem bonitinha desse jeito, porque o meu é feinho. E a gente coloca lá no Instagram. Mas veja, na maior parte do seu tempo, você está em qual desses quadrantes? Você está bem, super animado, feliz, nanana, de repente vem uma frustração, você continua em alta energia, mas você está ali já zangado, irritado, chutando tudo, brigando, ansioso, nervoso, e você não consegue passar de um pro outro, e aí você cai, você fica vazio, deprimido, exausto, cansado, com dores, com doenças. Às vezes até o que te puxa são as dores físicas, né? Os problemas físicos te puxam para cá. Você não consegue ficar lá em cima, tua cabeça explode, sua coluna estoura, seu estômago grita, o teu corpo começa a pedir, pelo amor do Criador, me salva. Socorro. E a gente às vezes não aprendeu a descansar. O que é esse descansar? É estar despreocupado, calmo, sereno, aliviado, relaxado. Quem no seu dia a dia... Ai, Fela, mas eu não tenho tempo para isso. Mas isso aqui não é tempo. Isso aqui é um estado de espírito. Você não precisa de tempo para isso. Você precisa aprender algumas técnicas para isso. E uma das coisas mais lindas que eu percebo quando eu comecei a estudar isso aqui... Vejam se vocês não concordam comigo. Qual é o dia que Deus separou para a gente ter essa zona de recuperação? Sábado. Né? Não é maravilhoso saber que o nosso Criador sabe, né, de todo esse processo? Sabe que a gente vive lá, produzindo, correndo, enlouquecido, e conta, e boleto, e filho, e bagunça, e trabalho. Ele, de repente, ele proveu lá no princípio um dia inteirinho para que a gente aprendesse a entrar nessa zona de recuperação. Não é uma coisa maravilhosa? O Volta à Calma começa na sexta-feira à tarde, né? Ao pôr do sol. Então, começa a desacelerar. Você já começa, né? Porque você está numa agitação, aí você começa a se acalmar para receber o sábado, e aí você já entra nessa zona de conforto, vamos assim dizer. Literalmente de conforto. Espiritual, emocional, físico, né? Porque você descansa também. Então, o sábado é uma bênção. Mas aí entra uma questão muito importante.
Se eu continuo com o celular na mão, com toda a carga que as redes sociais me trazem, com toda a carga que o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o isso, aquilo me traz. Por mais que mas eu não tô vendo nada, tô só passando o dedo aqui, não tem nada de errado. Mas aquilo me remete a todo aquele movimento da semana. Vai funcionar? Não vai funcionar. Se eu simplesmente quiser desligar fisicamente, passar o dia inteiro dormindo, sem me conectar ao carregador. Deixa eu dar um exemplo. Meu celular está com 1% de bateria. Se eu simplesmente parar de usá-lo e pegar na manhã seguinte, ele vai ter recarregado? Não. O que eu tenho que fazer? Totalmente descarregado. Para que eu tenho que só parar de usar? Eu tenho que fazer o quê? Conectar. A uma fonte de quê? De energia. Se eu estou com baixa energia, se o meu celular está com baixa energia, eu tenho que conectar a uma fonte de energia. É aqui que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. E é esse ponto que muitas vezes a psicologia aí do mundo, os médicos aí fora, todo mundo aí fora não consegue chegar nesse ponto. Porque eles querem que você relaxe, que você acalme, que você pare de usar. Mas eles não te ensinam como recarregar. E qual é a nossa... A gente tem várias fontes de recarga, e eu vou falar de algumas delas, mas tem uma que sem ela nenhuma das não outras funciona. Não existe. É a primordial, E né? qual é essa fonte de recarga, Ilma? O que te manteve viva até hoje? Se você já passou por tudo que você passou, o que te trouxe viva e saudável até hoje? Deus. Jesus Cristo. A salvação em Jesus. O poder que Ele tem de trazer a gente ao centro novamente. De colocar nas mãos dEle as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida. Quando, nos percalços da minha vida, quando eu entendia que eu não era capaz de solucionar, de resolver, de mudar, e que eu entreguei nas mãos de Deus, aí eu tive o descanso, aí eu tive o alívio, aí eu consegui ter paz, ter calma, e eu consegui me reconectar e por isso estou aqui hoje. Recuperar a energia. Mas os problemas acabaram? Não, os problemas continuam. Eu é que mudei a forma de tratá-los. Não querer resolver do meu jeito, da minha forma, mas buscar sabedoria em Deus e aquilo que não tem solução para mim, descansar em Deus, porque Ele cuida da gente. E Ele faz com que a gente passe pelos problemas com serenidade, com confiança, com fé, encarando isso de outra maneira, sem vitimismo, né? Sem achar que é só comigo, ou sem achar que o que eu fiz para merecer isso, né? Sem achar que onde eu errei. Não, tem coisas que acontecem e que fogem. São inevitáveis. E você não tem controle sobre tudo, nem sobre todos. Então, você tem que buscar em Deus, porque Ele sabe todos os porquês e os paraquês. E esse ponto que eu queria chegar. Às vezes a gente fica buscando milhares de alternativas e, por último, a confiança em Deus. A confiança em Deus, ela tem que ser o primeiro. Ela tem que vir na frente de todas as outras. Existem outras? Existem. São necessárias? São importantes? São. Tratamento médico, acompanhamento com um bom profissional, um bom psicólogo, acompanhamento com um bom nutricionista. Então, por exemplo, eu estava estudando essa semana sobre vitamina D, vitamina B12, né? Vitamina C. Então, suplementação de vitamina C, por exemplo, né? Que parece ser tão simples, mas suplementação de vitamina C. Foi feito um estudo com médicos aqui no Brasil mesmo, na USP, que 24 horas após o começo da suplementação, eles já começaram a sentir a ansiedade reduzida. Suplementação de vitamina C, algo que é disponível para todo mundo, que não é assim tão impossível de encontrar, tá? Aí vitamina B12, nós vegetarianos, os veganos, vegetarianos, temos maior dificuldade, precisamos muitas vezes suplementar
Quem tem quadros de ansiedade, de depressão, não pode confiar naqueles valores de referência ali. Então, eu estava estudando que o valor de referência ali é 200, né? Para pessoas com tendência de 200 a 900. Para pessoas com tendência à depressão, o desejável seria acima de 500. Então, nós precisamos suplementar, precisamos olhar a nossa alimentação, né? O excesso de carboidrato branco, o excesso de gordura saturada, o excesso de açúcar, farinha e gordura, né? Gorduras ruins, farinha, a gente sabe, né? A gente tem Ellen White aí, que já tá falando disso há 300 anos, causam cansaço mental. Ela fala uma palavra muito bonita, ela fala embotamento, né? Quem hoje em dia sabe que embotamento? Embotamento é esse cansaço que a sua mente nem vai nem volta, não segue. Então, nós temos toda uma série de cuidados. A atividade física, como é que você quer produzir coisas boas no seu organismo se você não cuidar da sua atividade física? Você precisa extravasar aquele cortisol, aquela adrenalina, aquelas coisas que ficam ali. Vocês sabiam que muitas vezes a serotonina fica circulando no nosso sangue, certo? E ela trava, às vezes, nas nossas articulações. Ela fica meio paradinha ali. Ela encontra, tipo... pau de enchente. Uma curvinha. Uma curvinha ali, achou uma curvinha num osso, uma articulação, ela dá uma travada. Então ela fica ali travada. Como é que a gente faz para destravar e botar ela para circular de novo? Com exercício físico. Mexendo. Então por que muitas vezes, né, as pessoas ensinam lá o recurso da dança, por exemplo? Porque a dança é uma coisa que a pessoa mexe tudo, né? E aí a pessoa, você viu alguém dançando chorando? Em geral, você vê, a pessoa tá feliz. Por quê? Porque ela devolveu para a corrente sanguínea a serotonina que estava travada. Coisa simples. A gente não precisa dançar. A gente pode dar uma pulada em casa também, pega os filhos, sai pulando e brinca, e pega a cama elástica e pula. Você viu criança triste? Em geral, a criança tá triste por um pouco de período. Por quê? Porque ela é ativa. Agora, já viram aquelas crianças que estão só em tela? Se elas estão felizes e sorridentes? Não, por quê? Não botou a serotonina para trabalhar de novo na corrente sanguínea. Então, nós temos várias coisas que a gente precisa ajudar o nosso corpo. Mas a principal delas é a nossa conexão com Deus. Nada mais vai funcionar se a gente estiver desconectado da tomada. Pode ser, assim, suplementação vai ser uma carguinha, mas uma carga de um carregador externo, sabe? Que também vai acabar em algum momento. A outra, eu compartilho carga. Tem um celular agora que parece que você encosta um no outro, ele doa um pouco de bateria. Assim, né? Então, assim, alguém me dá um pouco de bateria. A gente compartilha a carga com os amigos, com os irmãos na igreja, né? Indo a reuniões, a gente se renova também, né? Mas tudo isso tem que ter Deus ao centro. E a gente só vai ter essa confiança em Deus se a gente manter um relacionamento com Ele. Não tem como eu confiar numa pessoa se eu não tenho relacionamento com ela, eu não conheço essa pessoa, não sei se ela vai me trair, se ela não vai me trair. A partir do momento que eu tenho essa intimidade com essa pessoa, eu conheço, aí sim, eu confio. E aí, de onde vem esse relacionamento com Deus? De onde vem essa conexão? Eu vou colocar o carregador... Do sábado, uma vez por semana só. Então, aí uma vez por semana você carrega o seu celular e você usa a semana inteirinha. Mas não é assim. Não é assim. Todos os dias. Só no sábado. Temos que reconectar, que nos conectar com Deus todos os dias. A gente se conecta por inteiro, manhã, a gente medita noite. E com a família. E é um momento diferente, é um dia diferente, é uma reconexão. Mas eu tenho que fazer a manutenção dela. Exatamente, diariamente. Porque senão não tem... Porque eu crio intimidade, eu crio vínculo, eu crio um ambiente saudável para minha vida. E você tem experiências pessoais com Ele. Só sua. Que não é do casal, não é da família, é individual. É individual. E aí você aprende a receber as respostas de Deus, as interferências de Deus na sua vida, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções,
à medida que você tem esse relacionamento pessoal com Ele. É muito bom. E por que eu trouxe a minha sogra aqui hoje? Para falar deste tema em específico, porque eu admiro e é um reconhecimento público, que é uma das pessoas cujo relacionamento com Deus eu mais admiro. E assim, óbvio, eu não conheço o relacionamento dela com Deus e o que ela conversa com Deus, mas pelos frutos os conhecereis. Então, sempre que eu converso, eu sempre ouço uma palavra que me leva mais perto dele. Então, assim, sempre foi assim. Sempre. Desde quando a gente se conheceu e lá se vão 18 anos. 18 anos. E eu tenho muita gratidão mesmo, porque é um privilégio. Não é todo mundo que tem alguém que pode amar de todo o coração e é uma pessoa que leva mais perto de Deus. Então, assim, eu tenho a minha mãe, o meu pai e minha mãe estão assistindo aqui. Pai, mãe, obrigada. Aqueles que me apresentaram esse Deus maravilhoso, que me levaram e sempre, né, mesmo à distância, estão ali sempre puxando minha orelha, dando conselho. Minha mãe está sempre me cutucando, me instigando. E eu tenho também uma segunda mãe, que é a que me inspira nessa jornada espiritual. Que apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades que todos nós passamos, eu olho para ela, eu olho para ela e eu convivo com ela e eu me sinto mais perto de Cristo. Amém. Deus seja louvado por isso. Eu te agradeço. Deus seja louvado por isso. A gente troca muito figurinha, porque ela é minha psicóloga. A gente não faz terapia de forma formal, mas informalmente. Às vezes eu dou umas broncas. A gente troca, ela me ensina muito também, ela me ajuda muito. Então, ela é uma filha muito querida. É a minha filha caçula. Às vezes eu tenho que puxar a orelha e falar, Ilma, tá trabalhando demais, tá exagerando, vamos baixar o ritmo, vamos descansar. Ela cuida de mim também, muito. E isso lindo ver isso. Isso eu considero ser um privilégio. É um privilégio. Somos perfeitas? Não somos. Nosso relacionamento é perfeito? Não é, como de ninguém que será. Somos pecadoras e humanas, né? Mas temos a vantagem de querer, de nos esforçarmos a cada dia para melhorar. Porque assim como eu quero, e é maravilhoso isso, assim como eu quero o meu marido e os meus filhos no céu, quero estar com eles no céu, eu sei que do meu lado, do lado de cá, do lado de lá, tem pessoas extremamente interessadas em que a minha família esteja no céu. E isso me dá a sensação de amparo, de acolhimento. A gente lutou muito para que cada uma respeite o espaço, para que cada uma acolha, entenda. Pensamos de forma diferente em muitas coisas. E isso é um treino, tá? Para vocês aí, relação não é perfeita. Acolha, receba, aprenda, entenda. Lembra, meus queridos e queridas? Mas minha sogra não é a Ilma. Graças a Deus, só minha, no caso aqui. Mas entenda que por trás de toda teimosia e por trás, às vezes, de toda crítica, tem ou uma grande dor ou um grande sonho. Então, se você começar a compreender as pessoas olhando por este lado, qual é o grande sonho? O que talvez ela está com medo de perder? Acolha as emoções da sua sogra. Acolha as emoções da sua nora. Então, olhe como uma pessoa que tem dores, que tem medos, que tem carências, que tem vivências, que tem experiências que podem agregar na sua vida. Isso fará muita diferença. Entra nas emoções. Se você ficar alimentando de qualquer relação, nora e sogra, mãe e filha, amigo de trabalho, marido e mulher, se você ficar alimentando emoções e ressentimentos, isso só vai prejudicar a todo mundo, a família inteira, todos. Mas você não sabe o que ela já me fez passar. Não interessa. Não interessa. Recomece, decida agora quem você quer ser. E aí eu quero só para a gente concluir falar do ressentimento. O que é o ressentimento? Vamos separar a palavra. O que é refazer? É fazer de novo. O que é ressentimento? Sentir novamente. Se toda vez que eu sinto, vamos lá, vamos lembrar aqui, recapitulação da aula de hoje. Recapitulação. Recapitulação, capitular, falar novamente.
Então, recapitulação. Se toda vez que eu sinto algo, eu libero um monte de química no meu corpo, certo? Lembra que eu já falei para vocês várias vezes que o nosso corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe. Se eu tenho um ressentimento, eu sinto tudo de novo. Se eu sinto tudo de novo, meu corpo prepara tudo de novo, como se fosse real, como que estivesse ocorrendo real. Naquele momento. Toda vez que eu relembro daquela dor, daquela discussão, daquele conflito, daquela briga, eu sinto tudo, meu corpo se prepara e sente tudo de novo. E aí, a vingança, né? O que é a vingança? A vingança é tomar veneno esperando que o outro morra. Faz sentido? Não. Então, o ressentimento é isso. Quanto mais ressentimento eu guardo, mais doente eu fico. Quanto mais falta de perdão eu tenho na minha vida, mais doente e mais debilitado eu vou ficar. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, até financeiramente, quem sabe, né? Socialmente. Então, eu vou me debilitar. Ah, mas o fulano não merece perdão. Não interessa se o fulano merece ou não merece perdão. Primeiro que merecer, a gente vê lá no Pai Nosso que nenhum de nós merece. Merecer mesmo, ninguém merece. Eu sou perdoado pela graça, então eu perdoo pela graça. E o perdão não significa que a pessoa não vai ter que pagar pelo que ela fez. Aí ela responde com Deus. O perdão é para que você se liberte daquele ressentimento. Sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Então você fica vinculado àquela pessoa, querendo que ela pague com o seu ódio interno, querendo que ela pague alguma coisa. A pessoa está lá vivendo a vida dela e quem está morrendo aos poucos é você que está guardando esse monte de coisa. O perdão é para você, é pessoal. A mágoa, né? O que é mágoa? Se a gente for olhar, água. É uma água podre, uma água suja. Você pode colocar, se eu colocar uma sujeira aqui dentro, eu posso colocar quanta água limpa eu quiser. Eu não vou conseguir. A não ser que eu esvazie tudo e coloque água boa, uma gotinha de um corante ou de uma coisa negativa aqui vai estragar tudo. Então, cuidado com o que você está guardando. Às vezes, as suas doenças são reflexo da sua falta de perdão, da sua falta de relacionamento com Deus. E busque a Deus esse perdão. Deus não lança fora aquele que busca a Ele. Então, busque perdão, porque o perdão ele não é natural nosso. Nós somos pecadores. O perdão é uma graça também que Deus nos dá, o poder de perdoar. Então, isso é com o joelho no chão. Isso é pedindo a Deus. Toda vez que você pensa nesse ressentimento, você busca perdão, você pede ao Espírito Santo, me dê poder, eu quero perdoar. Só que você precisa tomar a decisão de querer. A partir do momento que você se decidir perdoar, Deus vai te dar o poder para perdoar. Tão lindo, tão lindo. Eu estou me deliciando aqui, eu creio que vocês também. Temos pergunta, Faíla. Vamos para as perguntas. Mas antes, eu quero ler aqui no chat. Tem vários comentários aqui. Inclusive, meninas, se vocês têm perguntas, vocês colocam no link que está aqui na descrição abaixo do vídeo ou aqui no chat, que a Vivi está colocando aqui várias vezes a pergunta para vocês colocarem nesse link. Não precisa pôr nome não, tá? Só a gente responde as que estão nesse link. Pode colocar no chat, mas é que às vezes o chat passa tão rápido que a gente não consegue pescar a pergunta. E tem mensagens que não aparecem. Isso. Tem mensagens que eu vejo a pessoa mandando e não aparece, enfim. Então, o seguro é você colocar aqui nesse link, tá bom? A gente perguntou se o pessoal sabe identificar quando as suas emoções estão te adoecendo. 52% disse que sim e 47% disse que não. Então, a gente tem um índice alto, grande, né? Grande. E porcentagem grande. Das 65 pessoas que estão aqui. Então, temos 2 trabalhos. O primeiro trabalho, ajudar quem não conhece a reconhecer. E o segundo, ajudar quem reconhece a tratar. Porque não adianta também só reconhecer. A gente tem que reconhecer e trabalhar. Então, a gente já deu muitas dicas aqui de como trabalhar. Procurar uma causa física, um ressentimento, o autoconhecimento, o autocontrole, a reconexão com Deus, entender em qual daqueles quadrinhos você está. Se você está só lá em cima, só lá em cima, só lá em cima,
principalmente naquele negativo, entender que você precisa aprender a descansar, a relaxar, a se dar um tempo. Então, pode ser o tempo mental, emocional. Aí você volta lá no nosso programa que a gente falou de quê, Raquel? Autocuidado. Autocuidado. A gente falou autoestima, autoconhecimento, autocuidado, que às vezes é uma xícara de chá tomada de forma intencional, já vai te fazer voltar pro teu eixo, sabe? Às vezes é você sair. Aqui a Raquel tem um privilégio danado, né, Raquel? Sair na porta de casa, olhar essa natureza maravilhosa aqui também, contemplar, respirar e voltar para esse momento de calma. Então, precisa reconhecer o que está te adoecendo. Então, às vezes eu sinto, Faila, que tô assim, com uma dor nas costas, dor no corpo, ansiedade alta, nanana. Dentro da terapia, a gente começa, o que está te acontecendo? Né? Reconheça os seus sentimentos, reconheça de onde está vindo, entenda. Não tem receita de bolo. Olha, se você está sentindo dor nas costas, dor nas pernas e ansiedade, você vai fazer isso e sarou. Não tem receita de bolo. Você vai ter que entender. Será que é uma mágoa que você está guardando? Será que é falta de dar limites às emoções, às pessoas, às situações? Será que é um relacionamento ruim que você não conseguiu trabalhar e melhorar? Né? Volta lá no nossos primeiros programas que a gente falou de florescer, de florescimento, sinal que você está murchando. Como é que eu faço para florescer? O que eu tenho que trabalhar no florescimento? Eu tenho que trabalhar engajamento, emoções positivas, né? Me sentir fazendo parte de algo. Às vezes eu estou muito olhando só para mim, não estou ajudando o meu próximo e cada vez estou murchando mais. Então, engajamento, emoções positivas, relacionamentos positivos, trabalhar meus relacionamentos, missão e propósito, que é me conectar de novo à minha vida espiritual e ao meu carregador, e realizações, sentir que eu estou fazendo algo que vale a pena, um legado que eu estou deixando. Você está trabalhando essas questões? Eu não tenho como te responder, né, para cada um que está aqui, isso é isso, aquilo é aquilo. Né? Dentro da terapia, a gente vai vendo, né? O ciático. O que aconteceu essa semana? Como é que foi e tal? E vai indo até que a gente entenda talvez que peso é aquele, né? Que problema é aquele que a voz simplesmente sumiu, passou uma semana sem voz. O que foi que você entalou ali que não passou? Que emoção que você teve aí, que foi tão difícil, né? De engolir, vamos assim dizer, que ficou parado ali, né? Então não tem como eu responder genericamente. Adoraria. Mas seguindo esses passos, fazendo essa autoavaliação, entendendo se aquilo está incapacitando você de viver, como é que eu sei que eu tenho que procurar ajuda? Quando você não consegue fazer as suas atividades, quando você não consegue melhorar, quando você está estagnado e só piora, é a hora que você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar um mentor espiritual, né? Um pastor, um obreiro, uma esposa de alguém, uma amiga, um conselheiro espiritual ali para você te ajudar a te reconectar, procurar um médico, procurar um psicólogo. Você vai ter que procurar ajuda para que você consiga entender e enxergar as coisas que você não está enxergando que precisam ser trabalhadas. Tem alguns comentários aqui que eu quero ler rapidinho, antes da gente responder só 2 perguntinhas. Vamos lá. A Márcia Santos disse aqui, esse assunto me interessa muito. Esse encontro é maravilhoso. Um beijo para você, Márcia. A Arleide Fernandes diz assim, a oração é nosso equilíbrio com Deus. Deixa eu ver aqui mais. A minha mãe disse aqui, que lindo, Faíla, ver essa convivência sua com a sua sogra. Deus abençoe vocês duas ricamente. Amém. A Odete Santana disse assim, que bonito, parece Noemi e Ruth. A gente lembra disso às vezes. E continuando na família, a sua mãezinha disse aqui, parabéns e uma linda sua participação. Obrigada pelo amor que você tem pela minha filha. Você é a segunda mãe dela. Amém, sou mesmo. 2 presentes da minha vida. Obrigado pela filha que ela me deu também, né? Ela dividiu comigo a filha. Né? E um recadinho do seu papai, Faíla. Hoje a família toda participa. Tem sogra, tem pai, tem mãe. Marido, você não está assistindo, não? Está cuidando das crianças. Quem diria, tenho aprendido muito com minha filha, até me ajudado a elucidar alguns paradigmas contrários ao espírito de profecia e à vontade de Deus. Deus abençoe vocês, meninas. Obrigada. Pai, obrigada. Muito, muito legal. Meninas, vamos às 2 perguntinhas para a gente finalizar? Bora. Primeira, o que preciso fazer para tirar a tristeza de coração devido às reações hormonais da menopausa? Então, vamos lá.
Você lembra aquela parábola que falava que do demônio que saía... Oi, parece uma alusão muito feia, mas eu vou explicar. Que saía e deixava a casa vazia, e quando deixava a casa vazia, o que acontecia? Vinha depois. Vinha mais uma Mais galera, 7, mais mais tanto. 7, né? Entrava uma galera. Então a gente não tira emoções ruins. A gente trabalha com boas. elas e a gente substitui por boas. Então, assim, a tristeza, a contrariedade, a frustração, elas são visitas. Elas têm que ser visitas. A felicidade, a alegria, a esperança, a motivação, o otimismo, a fé, esse sim tem que habitar. morar. Esses são os habitantes. E os outros são as visitas que você recebe, conversa, aprende e manda de pra rua, volta. né? Vai pro lugar que você veio. Aqui você não vai ficar, não. Nem paposo. Não, nem paposo. Já ficou um dia aqui inteiro comigo, agora vai embora. A questão hormonal da menopausa, que nós aprenderemos na semana que vem, a vamos gente falar vai falar da sobre menopausa. isso. Então, prestem atenção que nós vamos falar de 2 coisas na semana que vem. Eu não vou responder sua pergunta, porque eu quero que você assista o programa da semana que vem e lá vai estar tudo Porque respondido. lá vai Eu estar já com fiz- detalhe. Eu já fiz todo o roteiro da semana que vem e lá vai estar tudo respondido, ponto a ponto, sobre a infelicidade, sobre essa melancolia, que talvez essa tristeza sua seja uma melancolia. Então, primeiro, da semana passada, dê nome a essa tristeza. Que tristeza é essa? O que é? É uma frustração? É uma tristeza? É uma melancolia? É uma dor? É uma saudade? É uma revolta? O que é? Dê nome. Que sentimento Que é sentimento é esse que você está tendo aí dentro? E, em segundo lugar, assista da semana que vem, que nós vamos falar, a Natália vai vir falar de menopausa e vai vir falar também, e nós vamos comentar sobre a infelicidade. Essa tristeza, essa mágoa, essas coisas todas aí que deixam a gente para baixo. Então, espero que você assista da semana que vem, que, se ainda tiver dúvida, a gente conversa mais para frente. Segunda pergunta, é difícil detectar a origem emocional das doenças psicossomáticas? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é uma coisa tão arraigada que você não vai conseguir achar um ponto. Ah, é por causa disso, ponto. Às vezes é um conjunto de situações ali. Às vezes você, né, tem um desequilíbrio no seu trabalho, que você não tem limites, não consegue dividir as cargas, como é? Delegar. Você não consegue delegar as tarefas e tal. Há anos já. Então não vai ter um ponto que você vai dizer assim, foi neste dia que tudo aconteceu. Nem sempre. Algumas coisas muito pontuais a gente consegue identificar. Quando você começa a ter uma leitura de si, um autoconhecimento melhor, assim como, por exemplo, nós mulheres, quando a gente tem o nosso ciclo menstrual e a gente entende ele direitinho, você consegue entender claramente que semana é o quê. Então você consegue entender, sei lá, naquela semana que você está ovulando, né? Você tá animada, agitada, fazendo tudo e nananana. De repente começa a cair, você já começa a perder um pouco de energia, nananã. Aí vem uma dor de cabeça, aí vem uma tristezinha, uma raiva. Então, o autoconhecimento faz que você olhe assim, entenda bem o seu ciclo e fale assim, ih, já sei por que isso. Ih, já entendi porque que hoje eu tô chorando até por passarinho que eu vi ali. Já tô na TPM. Né? E você já começa a reconhecer. As questões emocionais são da mesma forma. Nós demandaremos estudar, entender, olhar para aprender. E aí você vai começar a reconhecer mais fácil, mas no começo não. Às vezes no começo você vai precisar de alguém de fora, ouvindo sua história e falando assim, isso aqui, bonita, que você não prestou atenção. A pessoa vai olhar e fala, ah, não é que é? Poxa, eu não tinha reparado nisso. Então, às vezes, a gente precisa de uma ajudinha externa para reconhecer. Bom, então, dever de casa para vocês. Assista o programa da semana passada, na ordem, né? Uhum. De hoje, novamente, e se prepare para a semana que vem, tá bom? Fechar esse negócio aí bem fechadinho, amarrar bem amarradinho, pra gente saber identificar tudinho e começar a trabalhar isso melhor na gente, tá bom? Dentro Alguém, só para eu finalizar aqui, alguém perguntou sobre fibromialgia. Fibromialgia também entra nas dores psicossomáticas, nas doenças psicossomáticas, tá? Daria também um programa inteiro, porque é uma dor generalizada, um sofrimento generalizado. Também, se não for de causa emocional,
O emocional afeta muito, não só no desenvolvimento, como em toda a situação ali da manutenção da enfermidade. Então, você precisa tratar fisicamente, alimentarmente, espiritualmente e psicologicamente. Então, fibromialgia, você vai ter, dói o corpo todo, você vai ter que tratar o todo, de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima, vai ter que tratar tudo. Muito bem, falamos bastante aqui hoje, hein? Hoje rendeu. Mas eu quero agradecer muito, muito vocês, de todo o nosso coração e também de todo o coração da nossa equipe que está aqui, ó. No feriado. No feriado aqui com a gente. Forte. As meninas da equipe de Libras, muito obrigada. A Vivi também que está aqui no chat com a gente. E a todos vocês que estão aqui. E olha, ficaram até o final, até o finalzinho. Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido bastante, mas não só aprender, vamos colocar em prática. Eu prometo que estou nessa jornada junto com vocês. Estou aprendendo bastante, mudando bastante. E as coisas têm sido muito melhores. Mas eu quero também agradecer aqui a presença da Ilma. Foi tão gostoso ter ela aqui com a gente. Mas eu tenho uma perguntinha. Vamos falar de emoção. A gente falou de emoção, emoção, emoção. Perguntamos para a Alice, não vamos perguntar para ela? Tá melhor agora do que no início? Nossa, foi um prazer estar aqui com vocês. Nem fiquei tão ansiosa quanto eu achei que fosse ficar. Né? Na chegada deu aquele friozinho na barriga, mas depois passou e eu me senti muito bem. E você tem alguma mensagem final para as nossas amigas? Olha, a minha mensagem para as nossas amigas, não sei para qual câmera aqui, que eu vou olhar, aqui. Mas é para que vocês busquem sempre naquele que é o médico dos médicos. Façam a lição de casa, que é importante, porque Deus diz, faça da tua parte que eu te ajudarei, mas sempre com o joelho no chão. Sempre coloque as suas angústias, as suas ansiedades nas mãos do Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Ele cuidou de mim, cuida sempre, cuida até hoje, e tudo aquilo que nós passamos serve para que possamos crescer espiritualmente. Deus está nos preparando. As provas, elas vêm para aqueles que Deus mais ama. E junto com as provas, Ele manda também a solução. Esse é o meu desejo para vocês. Amém. Obrigada, Faíla. Obrigada. Foi gostoso, né? Muito, muito, muito. Foi emotivo. Muito. Valeu a pena o rali, o sufoco, valeu a pena tudo isso. Agora a gente vai para casa com a sensação de dever cumprido e com o coração restabelecido e cheio. E por outro caminho, para não ter que passar por aquilo ali de novo. Muito bem. Tá dizendo aqui, ó, a Lana. Um beijo para você, Lana, lá de Mendes, onde eu nasci, no Rio de Janeiro. Ela disse, amei o programa, amei conhecer a sua sogra, ela é um doce. Anteriormente ela tinha dito assim, aqui eu não achei depois o comentário, mas ela disse, como é bom saber que existem pessoas que conhecem, que sabem o que nós estamos sentindo. Um beijo para você, Lana, que Deus também esteja aí juntinho com você. Um beijo para todas vocês, fiquem com Deus. Temos um encontro marcado segunda-feira que vem, às 7h30 da noite, ó. Até lá.